Este é um projeto que, de facto, representa muito para mim, porque começou com uma série de debates, de conversas, aqui mesmo, neste espaço, neste quintal, com o Dr. Bartolomeu Milton, né? Falávamos sobre o país, enfim, o que cada um de nós podia fazer ou pode fazer por este país. Na verdade, a nossa ligação com a Pro Bono vem logo dos primeiros momentos, na altura em que alguns dos membros pensaram em criar essa instituição. Tivemos contacto com esta ideia, acompanhamos os momentos, os desafios no processo de legalização da própria Pro Bono Angola, e então foi a partir daí que começamos a acompanhar este processo até a sua efetivação e até este momento, que agora a Pro Bono acabou por completar 5 anos. Eu tenho acompanhado o trabalho da Associação Pro Bono Angola tão logo eles começaram a implementar o projeto de advocacia em prol de maior transparência no contexto do enfrentamento à Covid, isto do lado das ações do governo angolano. Que eu trabalhei fundamentalmente nas moderações das mesas redondas, não é? E foi de facto um desafio bastante interessante e tivemos ali vários convidados e várias temáticas, claro, viradas para a perspectiva da transparência da Covid-19. Eu comecei a colaborar com a Pro Bono em outubro do presente ano, porque a empresa para a qual trabalho, a Sensitive Audiovisuais, foi contratada pela associação para fazer a cobertura fotográfica dos seus eventos e produzir álbuns digitais. Marcou-me o facto de uma organização que surgiu há 5 anos num contexto de algumas dificuldades para grande parte das organizações da sociedade civil, inclusive organizações que já tinham alguma experiência, alguma rodagem a nível da sociedade e tiveram mesmo dificuldades em continuar. Depois veio esta fase pandémica, mas a Pro Bono conseguiu começar, né, a sua caminhada, depois conseguiu se reinventar e teve na pandemia uma oportunidade de desenvolver uma atividade e assim poder também mostrar e chamar aqui uma atenção para uma situação que é fundamental, né? A transparência na gestão dos fundos que são alocados para o combate à pandemia. Acho que é uma coisa que marca, porque quase que nenhuma instituição olhou para esta perspectiva e foi a Pro Bono que teve essa ousadia, que teve essa coragem, porque também às vezes quando se questiona a gestão, quando se interroga, quando se fala em gestão, em contas transparentes, às vezes nem sempre somos bem recebidos, somos bem vistos. Então, houve essa ousadia, houve esta coragem da Pro Bono, mas é preciso, né? E também a Associação Pro Bono, a par das outras organizações, trouxeram essa nuance de que a abordagem, o enfrentamento à pandemia da Covid-19 não poderia pôr em causa o respeito pelos direitos humanos e, sobretudo, a necessidade de consolidação de uma cultura de transparência, de ética e de integridade por parte dos diversos gestores e servidores públicos. Essas são as perguntas que se faziam. Quanto é que se gastou em infraestruturas? Quanto é que se gastou, por exemplo, na questão das vacinas? Quanto é que se gastou em materiais de biossegurança? Porque, volta e meia, os técnicos de saúde diziam que não tinham material de biossegurança. Então, chamou a atenção das pessoas, porque era um aspecto bastante importante e continua a ser um aspecto bastante importante. E os resultados são estes que nós estamos a observar, não é? Por estes dias, numa altura em que estamos a observar, neste caso, o fim do projeto também. Sabemos que muitos fundos têm estado a ser disponibilizados, muitos meios têm estado a ser distribuídos e que é importante saber, a população geral, saber como têm estado a ser utilizados esses meios pelas organizações do Estado, nomeadamente o Ministério da Saúde, a Comissão Interministerial para o Combate à Covid-19, e esses números têm estado a ser, de alguma forma, ocultados
da população em geral. Então é importante que haja comunicação permanente dos órgãos de Estado, é importante que a sociedade conheça os números dos dinheiros, dos meios e depois a forma como eles têm estado a ser utilizados. Então esse exercício de trazerem esta pública esse debate é tremendamente importante. Há dias o presidente inaugurou o hospital ali eu acho que inaugurou o hospital ali em São José de Calumbo. E depois ele convidou os céticos e os críticos para lá irem. Eu não tenho dúvidas que também isto seja a consequência deste programa da Pro Bono. Mas tudo o que estamos a fazer é o pro bem da Angola, né? Há resultados positivos, porque quando se começou a trabalhar da parte da sociedade e dos cidadãos em geral, era quase inexistente a disponibilização de alguma informação sobre os gastos que o Estado estava a fazer no enfrentamento à pandemia. E atualmente, embora não tenhamos ainda informações suficientes e sistematizadas, já é possível consultarmos ao nível do Diário da República, ao nível de alguns relatórios do Ministério das Finanças, alguma disponibilização de informação em termos numéricos do que o Estado tem estado a gastar no contexto do enfrentamento à pandemia. E eu entendo que tudo isso tem sido indicadores ou resultados diretos e indiretos do trabalho de advocacia que a Associação Pro Bono tem estado a levar a cabo. E, obviamente, eu tenho estado a dar também este meu contributo. O impacto é isto, o facto do presidente ter convidado, e ainda bem, e fomos, por acaso, lá pedimos para ir visitar aquele espaço, antes e não nos permitiram que fôssemos visitar, porque queríamos perceber melhor o que é que se está a fazer, quanto dinheiro. Agora, nós também, foram vários despachos presidenciais que o ano passado foram exarados, né? Mas até agora não vemos nada. A construção do hospital no Kwanza Norte e no Kwanza Sul, o Hospital de Geral que estava a se construir aqui em Viana e o outro no Cacoaco, mas pronto, todas essas coisas e muitas outras coisas que de facto não tiveram resposta, infelizmente. Nós estamos de facto um bocadinho, conformados com a atual situação ou o atual contexto do nosso país, em que essa perspectiva da transparência, da prestação de contas, às vezes cria problemas na cabeça de muita gente. Mas sabemos nós que isso não devia existir. Se os recursos são públicos, se os recursos são de todos nós, claro, deve haver também transparência e coerência na gestão destes mesmos recursos, não é? Cada um de nós contribui para isso. De tal maneira que é a sociedade que vai exigindo que estes recursos sejam devidamente gastos e devidamente reportados. E nas nossas mesas redondas a nossa tendência era justamente essa, né? Chamarmos a atenção e sempre naquela perspectiva pedagógica, não é? Porque nós também não tínhamos autoridade, não é? Sempre na perspectiva pedagógica, chamarmos a atenção que era necessário reforçarmos este aspecto, este quesito da transparência e da prestação de contas.